Bem-vindos ao The Debate. Olha, o que a gente está analisando hoje é um verdadeiro divisor de águas na sociedade dos amaldiçoados. O material que a gente tem em mãos mostra uma ordem em plena crise. Clãs fundadores como os Bruja, os Gangrel, simplesmente abandonando a Camarilla. Pilares como os Tremere se fragmentando por dentro. E ao mesmo tempo surge essa onda de vampiros sem clã, os Caitiffs, e os de sangue mais fraco, né? Os sangue fraco. E a questão central que tudo isso impõe é: será que estamos vendo só uma turbulência passageira? Sabe? Um realinhamento de poder dentro de uma estrutura que no fundo vai permanecer? Ou este é, de fato, o prenúncio do fim da Era dos Clãs? Para mim, é o prenúncio do fim. Eu vou argumentar que as estruturas antigas estão simplesmente ruindo. A inovação, a adaptabilidade e o simples peso dos números desses novos párias, isso representa uma mudança de paradigma que é inevitável. O futuro ele não vai ser governado pelos clãs. E eu vou defender a perspectiva de que a resiliência, a tradição e o poder consolidado dos clãs principais, principalmente aqueles que formam o núcleo da Camarilla, vão prevalecer. Eles vão absorver, cooptar ou simplesmente esmagar essas novas forças, como no fim sempre fizeram. Retornando ao propósito original, desculpa, mas isso para mim soa como uma desculpa bem elegante para uma hemorragia de poder. A seita, ela perdeu seus músculos e, eu diria, até a sua alma. A saída dos Gangrel, que o próprio material descreve como os senhores da guerra, as tropas de choque, e os Brujá, os filósofos reis, os ativistas, isso deixou um vácuo que, sinceramente, os burocratas Ventru e os estetas Taureador não conseguem preencher. O assassinato do Hardestad pelo Teobel, aquilo não foi só um ato de rebelião, foi a prova de que a velha guarda é mortal. Ela é vulnerável. Eu entendo porque você vê um vácuo, mas me deixa te dar uma perspectiva diferente. A Camarilla não sangrou, ela se purificou. Ao se livrar dos seus elementos mais rebeldes, mais incontroláveis, a seita se tornou mais enxuta, mais focada, mais coesa sob a liderança pragmática dos Ventru. É uma fortaleza com muralhas mais fortes, entende? Mesmo que com menos soldados indisciplinados. Certo, uma fortaleza. Sim. Mas uma fortaleza defende o quê? Isso não foi uma purificação, foi uma amputação de membros vitais. Perderam seus principais guerreiros e seus ideólogos mais apaixonados. A Camarilla agora é uma câmara de eco da elite, completamente dependente de comprar lealdade. Como fica claro nas tentativas, para mim, vãs, de aliciar os Caitiff com promessas de aceitação que nunca se cumprem totalmente. Mas aí a engenhosidade da coisa. É um método Ventru. Eles não veem isso como fraqueza, eles veem como eficiência. Eles identificaram o maior desejo dos sem clã, que é a aceitação, um nome, um lugar, e estão usando isso como uma ferramenta. O material descreve como eles oferecem esse reconhecimento em troca de serviços intermináveis. Não é desespero, é puro pragmatismo. Estão transformando uma população volátil em um recurso descartável. Um recurso que só prova o meu ponto. Eles precisam barganhar porque não tem mais como impor a vontade. Estão, tentando remendar os buracos no navio que já está afundando. E essa tática, ela só funciona com os Caitiff, que ainda sonham em fazer parte do clube. Mas, e a outra maré que está subindo? Como é que a Camarilla vai cooptar o sangue fraco que estão literalmente inventando um futuro onde as linhagens e os clubes simplesmente não importam? Você fala deles como se fossem o futuro inevitável. Eu já os vejo como uma anomalia perigosíssima. Essa alquimia do sangue fraco, como o material chama, é a maior ameaça não só ao status quo, mas à existência de todos nós. Você os chama de vanguarda. A fonte os conecta diretamente aos sinais da Gehenna, sabe? Aos presságios do fim. A existência deles é a diluição do sangue de Caim a ponto de se tornar insignificante.
A cada geração mais fraca, o apocalipse parecia mais perto. E agora nós temos a 14ª, 15ª, quem sabe até a 16ª geração. Mas essa fraqueza é a força deles. É exatamente isso. O sangue deles é tão diluído que os liberta das maldições que acorrentam os clãs. Um bruxa vai estar sempre lutando contra a própria fúria. Um Nosferatu nunca vai andar entre os mortais sem se esconder. O sangue fraco não carregam esse fardo, entende? E os poderes que eles desenvolvem, isso não é anomalia, é evolução. A própria fonte questiona. São eles a evolução dos vampiros? E quando se fala que alguns talvez possam andar sobre o sol ou até procriar, como é que se pode negar que isso muda o jogo completamente? Isso quebra a maldição de Caim na sua essência. E você não enxerga o perigo inerente nisso. Quebrar a maldição não é uma bênção, é uma catástrofe. A maldição, com todas as suas fraquezas, ela também impõe uma estrutura, impõe regras, um entendimento do que nós somos. Esses poderes do sangue fraco são instáveis, imprevisíveis. Eles não têm a sabedoria e o controle forjados ao longo de milênios de linhagem para entender o que estão fazendo. São crianças brincando com fogo nuclear. Você fala de um deles andando ao sol, eu penso em um deles perdendo o controle em plena luz do dia, expondo todos nós e trazendo a segunda Inquisição para nossa porta de um jeito que a gente nunca viu. Você chama de evolução o que eu chamo de entropia. É o caminho para a ruína, não para uma nova era. Você fala de tradição e controle, mas as próprias estruturas que deveriam garantir isso estão podres por dentro. Olha os Tremere. Eles eram um modelo de unidade, de controle, uma pirâmide de poder. E o que aconteceu? A base da lealdade deles, o vínculo de sangue que os unia, foi destruído. Acabou. Agora eles estão fraturados em casas rivais, cada uma com sua própria agenda. Certo, eu não nego a fratura, mas até nisso você subestima a resiliência deles. O material é muito claro. Diante de um ataque externo, os Tremere fecham fileiras. Essa capacidade de se unir contra um inimigo comum, que está enraizada em séculos de identidade, é uma força que os párias que são desorganizados, individualistas, jamais vão ter. Essa fragmentação pode até levar a novas especializações, novas formas de poder. É uma adaptação, talvez dolorosa, mas ainda é uma forma de evolução dentro de uma estrutura. Mas essa união que você descreve é reativa, não é proativa. Eles só se unem quando o inimigo já está no portão. Isso é instinto de sobrevivência, não é uma estratégia de governo. E você ignora o fato mais importante. O que os quebrou não foi um ataque externo, foi a destruição da Capela de Viena, um golpe que desfez o feitiço que os controlava. O sistema dele já falhou, espetacularmente. Isso não soa como resiliência, soa como um castelo de cartas que já desabou. O que sobrou é um pacto de conveniência, frágil, temporário. Um pacto que ainda é mais forte do que qualquer aliança que os Caitiff ou o Sangue Fraco possam sonhar em formar. E os Tremere não estão sozinhos. A aliança simbiótica entre Ventrue e Toreador é o exemplo perfeito de uma estrutura de poder que resistiu ao teste do tempo. Os Ventrue governam com mão de ferro e os Toreador garantem que a população esteja distraída e complacente com uma luva de veludo. É um sistema de controle duro e brando que funciona há séculos. Funciona contra quem aceita as regras do jogo, mas o sangue fraco não estão jogando. Esse é o ponto. Eles não querem um lugar na mesa da elite, eles querem virar a mesa. E isso é uma ameaça existencial que as velhas estruturas elas não estão preparadas para enfrentar. E não podemos esquecer os Caitiff. O material pode subestimá-los como camponeses, mas também diz algo crucial. Os Caitiff do nosso mundo criarão os novos clãs. A partir do momento que um Caitiff poderoso o suficiente comete diableria e funda a própria linhagem, ele não está mais pedindo permissão. Ele está criando um novo paradigma. Isso não é caos, é criação. E quando esses novos clãs surgirem? Eles vão criar as suas próprias estruturas, as suas próprias hierarquias, e adivinha quem vai estar no topo? Os mais fortes, os mais organizados, os mais estabelecidos. A história da nossa sociedade é uma de crises superadas. A revolta anarquista, as guerras com o Sabá,
foram todas ondas que quebraram contra a rocha da Camarilla. Os párias de hoje são só a maré mais recente. A estrutura de poder existente, com seu controle sobre recursos, informação, influência, ela está equipada para esperar, conter e, por fim, tornar essa nova onda irrelevante. Ou absorvê-la, como sempre fez. Por outro lado, eu sustento que desta vez a rocha está rachada, irremediavelmente rachada. A partida de clãs inteiros, a desunião dos que ficaram e, o mais importante, o surgimento de uma nova forma de vampiro com capacidades revolucionárias. Isso não é só mais uma onda, é a subida do nível do mar. A própria fonte termina com uma reflexão poderosa. O mundo dos clãs pode ter seus dias contados, e os Caitiff e Sangue Fraco podem ser os herdeiros aparentes. Ignorar isso não é ser resiliente, é ser cego, é ignorar o futuro que já está batendo na porta. Então, resumindo a minha posição, a ordem estabelecida, embora abalada, é definida por sua capacidade de adaptação e controle. A história está do lado dela. As crises vêm e vão, mas o poder estrutural, o poder real, permanece. Os párias são um sintoma da desordem, não a cura. E eu concluo que os pilares do velho mundo estão podres. A mudança não é mais uma questão de ser, mas de quando e como. A inovação do Sangue Fraco e a ambição dos Caitiff representam uma força evolutiva que não pode ser comprada ou intimidada. O futuro não será uma continuação do passado, será algo novo, algo forjado no sangue diluído. Fica claro que a sociedade dos amaldiçoados chegou a uma encruzilhada. As velhas certezas não se aplicam mais e o poder está definitivamente em fluxo. Exatamente. A verdadeira batalha que o material descreve não é por território nem por influência. É uma batalha pela própria definição do que significa ser um de nós nas noites que virão. E o resultado dessa luta ainda está para ser